Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a olhar para este livro famosíssimo que é a Bíblia. E nós estamos a ver o Evangelho de São Marcos e estamos no capítulo 7 deste mesmo Evangelho. Este capítulo 7 é um capítulo relativamente pequeno, mas tem grandes ensinamentos espirituais para nós. O evangelista de Marcos continua a enfatizar que Jesus é o servo de Deus, que veio para fazer a vontade do Pai e realizar os planos de salvar a humanidade na cruz. Jesus era este servo de ação, e é este aspecto da pessoa de Jesus que Marcos salienta. Como é do conhecimento já, o Evangelho de São Marcos foi escrito para o povo romano. E aqui, neste capítulo 7, este evangelista vai salientar 3 incidentes. O primeiro mostra Jesus repreendendo e condenando os fariseus. O segundo, vemos Jesus a expulsar um demónio de uma filha de uma mulher cirofenícia. E por último, vemos Jesus a curar um homem mudo e surdo. Jesus vai condenar estes homens fariseus exatamente porque todos eles tinham uma religião e viviam essa religiosidade de uma forma hipócrita. E é exatamente esta atitude que Jesus Cristo vai condenando nestes homens religiosos. Aqueles fariseus eram escravos da sua própria tradição, da sua própria religiosidade. Se têm algum conhecimento da história, sabem que entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro livro do Velho Testamento passaram cerca de 400 anos. E nesse período, chamado intertestamentário, houve muitas tradições, muitos hábitos no povo de Israel que foram introduzidos e que perduraram no tempo de Jesus Cristo. Esse período da história de Israel, houve então estas situações. E Jesus Cristo, quando apareceu, quando surgiu no nosso meio, ele teve que conviver com estas realidades. No tempo de Jesus, haviam vários grupos religiosos a atuar em simultâneo na sua nação. Havia os fariseus, havia também os saduceus, haviam os escribas e os herodianos. Estes homens que viviam e ensinavam a sua própria religião, ou melhor, a sua vertente da religião judaica, tinham cada um nuances diferentes. Os fariseus eram homens e mulheres que tinham uma religiosidade, mas que viviam de uma atitude de fachada, como o próprio Jesus Cristo disse, com hipocrisia. Conheciam a lei, conheciam bem aquilo que Deus dizia, mas no entanto no seu íntimo não tinham essas convicções. Eram homens e mulheres legalistas. Viviam simplesmente com rigor para que a lei fosse cumprida, mas no entanto quando eles estavam sós, provavelmente eles não aplicavam essa mesma lei à sua vida. Eles eram homens que estavam preocupados que as políticas dos países próximos entrassem na sua nação. Eles eram pessoas preocupadas com que as suas tradições não se perdessem. Por isso eles viviam de uma forma fechada, sobre si próprios. Depois temos também aquele outro grupo, os saduceus. Eram homens que de alguma maneira se aproximavam dos gregos e epicureus. Estes viviam, enfim, na sua natureza normal, contestando tudo aquilo que poderia ser sobrenatural. Normalmente este grupo aqui era da classe social mais favorecida e eles não aceitavam nada que pudesse ser sobrenatural. No fundo, era uma religião sem Deus. Era uma religião onde Deus não intervinha. Depois temos os intérpretes da lei, esses escribas. Eles ensinavam muito bem a lei, assemelhavam-se de alguma maneira aos fariseus, mas não viviam no espírito da lei. Deveriam ser homens e mulheres bem informados daquilo que Deus queria. No entanto, eles não viviam aquele espírito que Deus tinha colocado na sua palavra. Os herodianos, por sua vez, eram um grupo destas religiosos, uma seita que olhava para a vida religiosa pela vertente política. Eles estavam interessados em manter Herodes no poder.
E então estes grupos atuavam no tempo de Jesus, tinham trazido as suas tradições para o tempo em que Jesus vivia, e eles agora encontravam-se para contestar aquilo que Jesus Cristo estava a fazer. E é em Marcos capítulo 7, verso 1 que nós nos encontramos. Se você tem a sua Bíblia à mão, pode abrir conosco e vamos acompanhar esta leitura. Diz assim o verso 1. Um dia encontraram-se com Jesus alguns fariseus e uns tantos doutores da lei vindos de Jerusalém. Temos aqui um encontro destes homens que se deslocaram propositalmente para ir ter com Jesus, para o confrontar com as suas doutrinas, com as suas práticas. Com que autoridade Jesus faria estes milagres? Por que é que Jesus ensinava o que ensinava? No fundo, estes homens queriam saber quem era na realidade Jesus. Não para o seguir, mas simplesmente porque Jesus os estava a incomodar e a perturbar a ordem natural das coisas. E no verso 2 continua. Eles repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam sem primeiro cumprir a cerimónia de lavar as mãos. É que os judeus, e em particular os fariseus, nunca comem sem lavar bem as mãos, conforme os costumes dos antigos. Sempre que vêm das compras, lavam as mãos cuidadosamente antes de comerem. E há muitas outras tradições que eles transformaram em leis e cumprem rigorosamente, tais como certas maneiras de lavar os copos, as louças de barro e de cobre. Foi por isso que os fariseus e os doutores da lei perguntaram a Jesus: por que é que os teus discípulos não seguem os costumes antigos, mas comem sem lavar bem as mãos? A questão é tão importante para os fariseus e escribas que faz com que eles tenham que interpelar Jesus com esta questão. Tudo indica que Jesus se aproxima de uma crise ou de uma forte reação contra eles da parte destes religiosos. Os fariseus e os escribas vêm procurar Jesus para lhe fazer perguntas. Estes dois grupos eram inimigos entre si, mas por outro lado juntam esforços para se tornarem inimigos de Jesus Cristo. Aqui temos Jesus amado pelos seus discípulos, mas odiado e perseguido por estes fariseus e estes escribas. O mundo dos nossos dias não é muito diferente. Por vezes vemos pessoas que se apegam a estas tradições, a estas coisas bem pequenas, e transformam-nas em leis. Transformam-nas inclusive em palavra de Deus. E é algo que Jesus Cristo aqui vai contestar. Estes fariseus, estes escribas, eles conheciam a palavra de Deus. Eles sabiam o que Deus dizia e o que Deus não dizia. Mas, no entanto, as suas tradições estavam agora a falar mais alto do que a palavra de Deus. E Jesus Cristo olha para os seus discípulos que não estavam muito importados com as tradições, mas estavam sim importados em viver um cristianismo vivo, em serem de alguma forma pessoas íntegras e coerentes entre aquilo que diziam e aquilo que faziam. No entanto, estes fariseus estavam mais preocupados com o aspecto exterior. Estavam mais preocupados com a aparência das coisas do que com a realidade, com o coração, com a pureza, com a sinceridade, com a franqueza, com a coerência das coisas. É óbvio que não estamos a fazer uma apologia da falta de higiene ou da falta de cuidados no sentido higiênico. Não é nisso que está aqui em questão. O que está aqui em questão são princípios de vida. O que está aqui em questão é se de facto o nosso coração está conforme aquilo que nós fazemos. E aquilo que estes fariseus estavam a querer dizer a Jesus é que é mais importante aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós somos. E Jesus quer ensinar a estes homens, a estes fariseus, a estes escribas, que é muito mais importante nós sermos do que aquilo que nós fazemos. Vemos então Jesus a responder de uma forma direta a estes homens. Eles, de alguma forma, queriam atacar Jesus Cristo, não propriamente os discípulos. Por isso, no verso 6, Jesus responde desta forma: fingidos, razão tinha o profeta Isaías quando se referia a vocês e deixou escrita esta mensagem de Deus. Este povo honra-me com palavras, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que eles me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras feitas pelos homens. Vocês desprezam os mandamentos de Deus para obedecerem aos ensinamentos dos homens. E acrescentou, arranjam sempre maneira de pôr de parte a lei de Deus, só para manterem as tradições que herdaram.
Jesus chamou estes homens de fingidos, de hipócritas, de homens que no fundo dizem uma coisa, mas no seu íntimo estão a experimentar e a viver outra. Foi exatamente este o sentido da palavra de Jesus. Estes homens eram religiosos, mas eram fingidos. Não eram pessoas coerentes entre aquilo que ensinavam e aquilo que estavam a viver. Eles apregoavam rituais espirituais e religiosos, mas na sua experiência diária eles não queriam isso para si. Infelizmente, nós vemos situações idênticas nos nossos dias. Vemos igrejas onde pessoas ouvem até a palavra de Deus, até ficam alegres de ouvir algumas verdades, desde que isso não implique na sua vida, desde que eles não tenham que aplicar essas mesmas verdades no seu dia-a-dia. E infelizmente muitas dessas pessoas até são capazes de citar a Bíblia, para os outros, claro, não para si. E era bom que cada pessoa pudesse muito mais viver esses ensinamentos no seu dia-a-dia, na sua vida pessoal, do que estar sempre a tentar ensinar os outros daquilo que devem ou não devem fazer. Infelizmente eu tenho notado que as pessoas mais críticas, que estão sempre a criticar os outros, que estão sempre a levantar e a apontar o dedo de uma forma pessoal e particular, são normalmente as pessoas que têm mais dificuldade em viver a palavra de Deus na sua própria vida. E no fundo era o que estava a acontecer aqui com estes fariseus. Eles estavam preocupados com os discípulos que não lavavam as mãos. No entanto, eles tinham as suas mãos sujas de sangue dos próprios profetas. E mais tarde vieram sujar as suas próprias mãos com o sangue de Jesus Cristo. Muitas vezes é assim. Pessoas olham para, como dizia Jesus, o argueiro, a poeira que está no olho do vizinho, e por vezes têm uma trave enorme na sua frente, nos seus próprios olhos, e nem reparam como eles estão cegos. O verso 10 continua neste texto. Moisés de facto ensinou: respeita o teu pai e a tua mãe. E disse também: aquele que falar mal do pai ou da mãe será condenado à morte. Mas vocês ensinam que se alguém tiver bens para poder ajudar os seus pais necessitados, mas declarar esses bens como oferta a Deus, nesse caso dispensam-no da obrigação de ajudar o pai ou a mãe. Dessa maneira, vocês não deixam de dar valor ao mandamento de Deus, ao trocarem-no pelos ensinamentos que vão passando de pais para filhos? E há muitas outras coisas desse género que vocês fazem. Os fariseus deixaram de cumprir os seus deveres de honrar o pai e a mãe, de cuidar dos seus familiares, dizendo ou desculpando-se que, enfim, estavam a dar as suas ofertas a Deus. Dessa forma, diziam eles, desobrigavam-se de ter que ajudar os seus pais. Jesus condena severamente esta atitude. Em seguida, Jesus explica aos fariseus e aos escribas o facto de que realmente contamina o homem. E esse facto nós vamos encontrá-lo aqui no verso 14. Diz assim: Jesus chamou outra vez o povo para lhes dizer: escutem todos o que eu digo e vejam se compreendem. Não são as coisas que entram numa pessoa que as tornem pura, mas sim as que saem dela. Quem tem ouvidos, presta atenção. Quando Jesus se despediu da multidão e voltou para casa, os discípulos perguntaram-lhe: o que é que ele queria dizer com aquela comparação? E ele respondeu-lhes: vocês também não compreenderam? Então não veem que tudo o que uma pessoa comer ou beber, isso não a torna impura? Porque não lhe entra na alma, mas no estômago, e depois sai do seu corpo. Jesus mostrou com isso que todos os alimentos são próprios para comer, e disse mais: aquilo que sai das pessoas é que as torna impuras. Do seu íntimo vêm os maus pensamentos, e tudo o que as leva à imoralidade, ao roubo, ao crime, ao adultério, à avareza, à malícia, à mentira, à devassidão, à inveja, à calúnia, ao orgulho e à loucura. Todos esses males vêm do íntimo das pessoas e é isso que as torna impuras. Estes fariseus não estavam a perceber exatamente o que Jesus Cristo estava a querer dizer. Mas, pelos vistos, os próprios discípulos não estavam a entender muito bem o que Jesus estava a ensinar. De facto, o que procede do íntimo do homem, da sua alma, do seu caráter, isso sim, isso contamina o homem, isso faz mal à sociedade. Ainda hoje nós, infelizmente e tristemente, vamos verificando isso, que pessoas têm os seus maus instintos, estes pensamentos que provêm da sua alma, do seu íntimo. Isso sim vai contaminando a nossa sociedade. Vai colocando as pessoas em situações complicadas na sua vida familiar,
Na sua vida profissional, infelizmente vamos verificando que as famílias se vão desagregando muitas vezes por infidelidades, por mentiras, por calúnias que se levantam. Isso provém do íntimo. E era isso que Jesus estava a querer ensinar. Terminando este episódio com os fariseus, temos então agora o caso desta mulher, uma mulher cirofenícia. Esta mulher não era da nação de Israel e ela aproxima-se de Jesus, uma mulher de grande fé. Esta mulher aproximou-se pedindo a Jesus que curasse a sua filha, que estava possessa por um espírito imundo. A humildade e a grande fé desta mulher levou Jesus a agir. Então vemos no texto bíblico o seguinte: Então Jesus acrescentou: Dizes muito bem, podes voltar para casa, porque o espírito mau já saiu da tua filha. Quando a mulher chegou a casa, encontrou a menina deitada a descansar. O espírito mau já tinha saído dela. Jesus elogiou de alguma forma a fé desta mulher e vemos com grande poder Jesus expulsando este ser espiritual, este demónio que estava a atormentar esta família. Mesmo à distância, Jesus manifesta o seu poder. Mesmo sem estar presente com essa menina, Jesus continua a mostrar que Ele é o Senhor de todo o universo, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que habitou entre nós e que se fez carne. Ele mostrou isso à distância, mostrando a esta mulher que Ele tem autoridade sobre todos os seres espirituais. Este é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Bíblia. No último caso, vamos ver no capítulo 7, é a cura de um homem surdo e gago. Diz assim o texto bíblico no verso 31. Jesus saiu da região de Tiro e passou por Sidom, em direção ao lago da Galileia. Dali, seguiu para a província das 10 cidades. Trouxeram-lhe então um surdo, que também falava com dificuldade, e pediram a Jesus que pusesse as mãos sobre ele para o curar. Jesus afastou-se da multidão e levou com ele o homem. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe na língua com saliva. Em seguida, levantou os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Os ouvidos do homem abriram-se imediatamente. A língua desprendeu-se e ele começou a falar bem. Então Jesus disse a todos que ali estavam que não espalhassem a notícia. Mas quanto mais ele dizia que não falassem, mais eles contavam o que tinha acontecido. Estavam todos maravilhados e diziam: Tudo quanto ele faz é extraordinário. Até põe os surdos a ouvir e os mudos a falar. Vemos como as pessoas que olham para Jesus e veem Jesus a intervir, quer nas suas vidas, quer na vida daqueles que cruzam com eles, se admiravam deste poder, desta autoridade. Jesus tinha poder e autoridade não só sobre as enfermidades físicas meramente naturais, quer como das situações que eram de ordem espiritual. E esse poder e autoridade era manifesto a todos aqueles que presenciavam estes factos. Eles ficavam de facto admirados pelo poder que Jesus tinha. E eu creio que ainda hoje é assim. Quando nós presenciamos aquilo que Jesus vai fazendo na vida de muitas pessoas que deixam a palavra de Deus atuar nos seus corações, na sua vida, nós simplesmente ficamos admirados com o poder e a autoridade que Jesus tem para transformar vidas, para sarar feridas do íntimo, da alma, do coração, para transformar de facto situações que nós diríamos são impossíveis aos olhos dos homens. Mas Jesus Cristo ainda hoje continua a agir na vida de milhões de pessoas, transformando-as de uma forma extraordinária. E nós que temos o privilégio de presenciar isso, podemos simplesmente dizer: Ele faz tudo de uma forma extraordinária. Ele é de facto maravilhoso na forma como age na vida daqueles que cruzam com Jesus Cristo. Talvez o meu caro ouvinte está a ouvir este programa e a pensar: como seria bom se Jesus Cristo intervisse assim na minha vida. Eu creio que simplesmente você tem de se aproximar de Jesus com fé, sabendo que Ele é de facto o autor e o consumador da nossa fé, sabendo também que Jesus Cristo é poderoso para alterar o curso da história, para alterar o curso da sua vida. A palavra de Deus nos diz que tudo é possível ao que crê. Jesus Cristo está disposto a agir na sua vida. Ele quer intervir na sua vida. Simplesmente deixe Jesus fazer a vontade dele na sua própria vida.
e vai ver como a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Nem sempre nós entendemos tudo o que Jesus está a fazer na nossa vida. Nem sempre acontece que aquilo que nós desejávamos na nossa vida é exatamente o que Jesus faz. Às vezes acontece que Jesus age de uma forma estranha para nós. Às vezes acontece que nós ficamos como os discípulos ficaram, admirados sem perceber exatamente o que Jesus estava a querer dizer e a querer fazer. Às vezes acontece na nossa vida também assim. Mas eu sei por experiência própria que apesar de às vezes ser difícil entender o que Deus está a fazer, ainda assim a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E ela, quando vem ao nosso encontro, quando Jesus Cristo age na nossa vida, a nossa atitude é simplesmente ficar admirados e como Jesus Cristo faz as coisas de uma forma tão bem feita e tão extraordinária. E é isso que Ele quer fazer também na sua vida. Se você está a ouvir e gostaria de ver Jesus Cristo agir na sua vida, entregue agora mesmo a sua vida nas mãos de Deus. Diga a Jesus o quanto quer ver Jesus atuar na sua vida e prepare-se para ver aquilo que Deus vai fazer também. Permita Jesus alterar algumas atitudes do seu coração, talvez até alguns pensamentos, talvez até alguns hábitos, algumas manias nossas que precisam ser alteradas pelo poder de Deus. E se você deixar Jesus Cristo fazer isso, certamente a sua vida não será a mesma. Talvez você vai ficar tão admirado como estes homens ficaram quando viram a autoridade e o poder que Jesus Cristo tinha para curar estas enfermidades e para libertar estas pessoas destes espíritos imundos. Talvez você vai ficar da mesma forma admirado. E talvez você daqui a alguns dias vai poder dizer: tudo o que Jesus Cristo fez é extraordinário. Se isso acontece consigo, tenha a liberdade de nos contactar. Ficaremos entusiasmados ao ouvir aquilo que Jesus está a fazer na sua vida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.